Ellen G. White foi uma pessoa de talentos notáveis que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Seus escritos continuam exercendo uma extraordinária influência sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. Ellen Gold Harmon nasceu na cidade de Gorham, no estado do Maine, localizado no nordeste dos Estados Unidos, no dia 26 de novembro de 1827. Seus pais se chamavam Robert e Eunice, e Ellen e a irmã gêmea Elizabeth eram as mais novas de uma família de 8 filhos. Sua educação formal foi interrompida quando ela estava com apenas 9 anos de idade. Uma tarde, ao voltar da escola, foi ferida por uma pedra que uma colega de classe lhe atirou, e esse acidente quase lhe custou a vida. Ficou inconsciente durante 3 semanas e nos anos seguintes sofreu grandemente com o resultado do sério ferimento no nariz. Ellen era incapaz de continuar os trabalhos escolares e parecia a todos que a menina antigamente promissora não poderia viver por muito mais tempo. No ano de 1840, Ellen assistiu com os pais à reunião campal metodista em Buxton, no Maine, e lá, com a idade de 12 anos, entregou seu coração a Jesus. Voltando para casa, por sua insistência, foi batizada por imersão por um ministro metodista nas ondas revoltas do Oceano Atlântico, que banha as praias de Portland, e nesse mesmo dia foi recebida como membro da Igreja Metodista. Com outros membros da família, Ellen confiantemente aguardou a volta do Salvador em 1843 e depois em 1844. Ela era fervorosa obreira missionária, trabalhando com seus jovens companheiros, e fazia sua parte em proclamar a mensagem do advento. Muitas vezes, trabalhava longas horas com abnegação a fim de poder obter os meios para propagar a preciosa mensagem a outros. Juntamente com Miller e milhares de pessoas, ela passou pelo que ficou conhecido como o grande desapontamento, pois esperavam a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, a data correspondente ao fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Em dezembro de 1844, Deus concedeu a Ellen a primeira de um total de cerca de 2.000 visões, incluindo sonhos proféticos. Em agosto de 1846, Ellen casou-se com Tiago White, um pastor com 25 anos de idade que partilhava da mesma convicção de que Ellen fora chamada por Deus para realizar uma obra especial. Pouco tempo depois, Ellen e Tiago passaram a guardar o sábado como o dia de descanso ordenado por Deus de acordo com o 4º mandamento. Como mãe de 4 filhos, Ellen experimentou a dor de perder 2 deles. Herbert morreu com poucas semanas e Henry com 16 anos. Os outros 2 filhos, o Edson e o William, se tornaram pastores adventistas. Durante sua vida, escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Após sua morte, mais de 70 obras foram compiladas e publicadas, com textos ainda inéditos em sua maioria. Mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 110 em português. Ellen G. White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de temas, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, administração, música e liderança. O seu best-seller sobre a vida cristã, O Caminho a Cristo, já foi publicado em mais de 150 idiomas. Temos a alegria de mostrar a você a casa onde a família viveu durante alguns anos e foi onde Ellen G. White escreveu o livro Grande Conflito. Era uma casa simples, mas suficiente para abrigar a serva de Deus e sua família enquanto ali residiram. Aqui neste quarto, por dias e noites, Ellen escreveu cada uma das páginas do conflito entre Jesus e seus anjos e Satanás e seus anjos. É emocionante estar aqui. Pensar que o anjo do Senhor permanecia ao seu lado enquanto ela escrevia cada página. Sua cadeira, a escrivaninha, que emoção! Ellen teve a visão do conflito durante uma viagem e pouco tempo depois Deus mandou que ela escrevesse. O inimigo tentou matá-la, mas anjos de Deus a protegeram. O grande conflito traça uma visão geral da batalha entre Cristo e Satanás. Como aconteceu? Tiago e Ellen estavam envolvidos em visitar grupos adventistas que se formavam no estado de Ohio, e de carruagem passaram por vários lugares, chegando a Lobster Grove, que ficava a mais ou menos 150 milhas de Battle Creek. Os encontros foram realizados numa escola pública da pequena cidade. No domingo à tarde, houve uma cerimônia fúnebre.
no mesmo local onde o grupo se reunia. O pastor Tiago White foi convidado para fazer o sermão. Quando ele terminou suas palavras de consolo, Ellen sentiu o desejo de também falar sobre a breve volta de Jesus e a ressurreição e a esperança do cristão. Enquanto falava, ela foi tomada em visão. A visão durou 2 horas. Ao voltar da visão, um grupo foi para o cemitério e o outro permaneceu para ouvir um resumo do que havia sido revelado. Em visão, vários assuntos foram mostrados. Conselhos práticos aos irmãos de Ohio, a atitude própria que deveriam ter com parentes que não criam na mensagem, a filosofia correta quanto ao plano de benevolência sistemática, etc. O principal tema da visão foi o grande conflito, que já tinha sido apresentado a ela alguns anos antes e foi agora repetido e dito que deveria escrever. Ela foi também advertida de que Satanás faria de tudo para impedir, mas os anjos de Deus, os anjos do Senhor, haveriam de sustê-la. Os planos para a publicação de um livro sobre o tema Grande Conflito era o assunto da conversa do casal White em seu retorno para Battle Creek, agora de trem. Quando chegaram em Jackson, foram para a casa do irmão Palmer para um breve descanso. Enquanto conversava com a irmã Palmer, Ellen teve um derrame, ou isquemia, ou AVC. Ela conta no livrete Life Sketch 271 o seguinte: minha língua se recusava a falar o que desejava dizer e parecia grande e amortecida. Uma sensação estranha e gelada passou por meu coração, por minha cabeça e pelo meu lado direito. Fiquei insensível. Por um curto período de tempo eu não esperava viver. E embora estivesse a 22 quilômetros de casa, eu não tinha esperança de rever as crianças. Lembrei-me do triunfo que havia experimentado em Locust Grove e pensei que tinha sido o meu último testemunho e me senti reconciliada para morrer. Por meio de orações, pouco a pouco ela voltou ao seu estado normal. Por semanas não teve forças nas mãos e não podia sentir até mesmo a água gelada colocada sobre sua cabeça. 3 meses mais tarde, ela teve uma visão que lhe mostrou o que realmente havia acontecido na casa da família Palmer. Satanás havia tentado tirar a sua vida, mas os anjos do Senhor vieram ao seu socorro. A princípio não podia escrever mais do que 1 página por dia, então descansar durante 3 dias. Mas logo as forças foram voltando. Em meados de agosto, o livro ficou pronto e foi publicado. O grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. O livro mais difícil de ser escrito e publicado, porque ele mostra com detalhes a obra de engano de Satanás. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. No sermão profético, Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém e ele disse: quem estiver na Judéia não fuja para os montes, no telhado não desça pegar alguma coisa, no campo não volte para pegar a capa. Será terrível para as grávidas e lactantes. Devem orar para não acontecer no sábado. No mesmo sermão, Jesus falou da grande tribulação da Idade Média, escura, com as cruzadas, a Inquisição, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 1260 anos de supremacia papal, de 598 a 1798. Jesus disse que os dias seriam abreviados para que os eleitos fossem salvos. A Reforma Protestante e a Revolução Francesa cumpriram esse papel. No mesmo sermão, Jesus falou sobre a segunda vinda. A segunda vinda será visível como um relâmpago. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, o sinal do Filho do Homem no céu, com poder e grande glória, e Jesus aparecerá nas nuvens para resgatar os seus. Enviará os seus anjos para juntar os escolhidos de todos os cantos da terra. E no final do sermão profético, Jesus apresenta 5 parábolas para mostrar a importância de vigiar. Da figueira, os servos bom e mau, as 10 virgens, os talentos e o grande julgamento. A grande pergunta é: quem será tomado e quem será deixado naquele dia? Vamos ler na palavra de Deus, em Lucas 17, 26 a 36.
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Vamos entender as metáforas. 2 na mesma cama, 1 e 1. Esse símbolo representa a ressurreição dos mortos. Dormindo na cama do sono da morte, um ressuscita na primeira ressurreição, o outro não. 2 moendo, uma e uma. No trabalho do dia a dia, o trabalho comum da vida, uma será tomada, outra não. 2 no campo, 1 e 1. No serviço do Senhor, no trabalho de Deus, obreiros e missionários, religiosos, um será tomado, o outro será deixado. Analise junto comigo. Todas as predições de Cristo sobre a destruição de Jerusalém se cumpriram ao pé da letra. Foram muitos os sinais e prodígios prenunciando o desastre. No meio da noite, luz sobre o templo e o altar. Nas nuvens, ao pôr do sol, desenhos de carros de guerra. A terra tremia e vozes eram ouvidas dizendo: partamos daqui. A porta oriental, pesada demais para 20 homens, moveu-se sozinha no meio da noite. Durante 7 anos, um homem subia e descia as ruas, gritando da destruição. Quem seguiu as orientações de Jesus se deu bem. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Lembra-se do que disse Jesus? Quando Jerusalém for sitiada, fujam. Como fugir se a cidade está sitiada? Em 68, Céstio cercou a cidade com exércitos romanos que foram retirados sem aparente razão. Os exércitos de Israel perseguiram os romanos e houve tempo para os cristãos fugirem. Os que seguiram as orientações de Jesus salvaram sua vida. Mas quando Tito assumiu o cerco, não havia mais oportunidade. Era Páscoa. Jerusalém estava apinhada de pessoas. Uma medida de trigo era vendida por 1 talento. Milhares morreram de fome. Filhos arrebatavam o alimento da boca dos pais idosos. Mulheres antes piedosas coziam os próprios filhos para alimento, conforme Lamentações 4:10. Centenas eram crucificados diariamente. Era impossível transitar no vale de Josafá e no Calvário, no meio das cruzes, de tantas que eram. Tito queria poupar a cidade e o templo, mas um soldado lançou uma tocha. O fogo alastrou-se rapidamente nas paredes recobertas de cedro. Os soldados mataram à espada os que se esconderam no templo. O sangue corria como água pelas escadas. Se Jerusalém foi uma ilustração, imagine como será o final, antes da volta de Jesus. Os sinais estão se cumprindo. Em breve, a grande esperança surgirá no horizonte para estabelecer para sempre o reino de paz e amor. E ele está muito próximo. O sol já escureceu, a lua não deu sua claridade, as estrelas já caíram do firmamento, falsos cristos e falsos profetas, guerras, amor se esfriando, o poder do engano, a corrupção, semelhança com os dias de Noé e de Ló. Como uma mulher que está para dar à luz, 1 Tessalonicenses 5:3. A pregação do evangelho em todo o mundo logo acontecerá, cumprindo Mateus 24:14. Pense bem. Satanás, por meio de Herodes, tentou destruir e matar o menino Jesus. Satanás tentou matar Ellen G. White para que não escrevesse o grande conflito. No final não será diferente. Ele tentará acabar com o povo de Deus, mas não conseguirá,
porque Deus é mais, muito mais. Haverá um escape para o povo de Deus. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. No livro O Grande Conflito, página 634, está escrito o seguinte: o povo de Deus não será abandonado a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desampara nenhum de seus abnegados filhos. O seu pão será dado e as suas águas serão certas. E o Salmo 91:1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E a Rebeca agora, juntamente com a Ana, elas vão cantar Deus cuidará de ti. Às vezes o coração está aflito, está triste, mas Deus cuida de nós. Este clipe foi gravado na cidade de Esmirna, atual Izmir, onde Policarpo foi bispo de Esmirna. Uma igreja sofredora, a Bíblia não traz nenhuma repreensão para ela. Mesmo que você esteja sofrendo, preocupado, lembre-se, Deus cuidará. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti, ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Obrigado, filhas. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome porque há um escape para o povo de Deus. Sabemos que o conflito existe, é real. Sabemos que Satanás é poderoso, mas o Senhor Jesus é muito mais poderoso. E muito em breve ele virá para nos resgatar deste mundo aqui e nos levar para o lar celestial. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.